Bem-vindos de volta, pessoal. Aqui é Pascal Lotas, do Neutrality Studies. Sou professor na Universidade de Kyoto e hoje estou conversando novamente com o Commodoro Stephen Jeremy, um oficial aposentado da Marinha Britânica. Steve, bem-vindo de volta. Bom estar de volta, Pascal. Tenho ouvido alguns dos seus podcasts recentes, alguns particularmente fascinantes, especialmente aqueles sobre as origens dos neocons e como o sionismo e o sionismo cristão americano influenciaram isso. Achei absolutamente fascinante. Na verdade, há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo agora. O tema sionista vai voltar à tona em 1 ou 2 dias, em outro podcast. Mas com você, acho que deveríamos realmente falar sobre as implicações militares da guerra com o Irã. Mais tarde, talvez um pouco sobre o que está acontecendo no mar, já que você é capitão e serviu na Marinha Britânica. Mas vamos começar com todas as questões militares que aconteceram em terra. Como o Irã conseguiu destruir uma grande parte, se não todo, o sistema de radar dos Estados-membros na região. O que isso significa? E se você estivesse lá, se fosse o responsável por isso, como interpretaria a situação? Quero dizer, isso deve ser assustador para o pessoal militar dos Estados-Unidos em campo, certo? Sim, com certeza. O que está em questão aqui é o que chamamos na defesa aérea de defesa em camadas. Como eu disse, um dos meus trabalhos na Marinha era ser o capitão de um destroyer de defesa aérea, Pascal. Dentro dessa função, você é o que chamamos de coordenador de guerra antiaérea. É um papel defensivo. Mas o ponto-chave na defesa aérea é que o princípio geral é o da defesa em camadas. Por exemplo, se você pegar um porta-aviões, a forma de defendê-lo seria posicionar piquetes, navios com radares de longo alcance colocados a certa distância. Com seus radares, eles conseguem enxergar bem longe. Então, à medida que você se aproxima, a defesa realmente se intensifica. O objetivo de ter os piquetes, como os chamávamos, é que eles lhe dão muito mais tempo. E o tempo permite que você aloque seus recursos. Desculpe, o que é um piquete? Sim, um piquete é uma embarcação posicionada na direção da ameaça, ou seja, voltada para onde se espera que a ameaça venha. O que isso faz é dar muito mais tempo de reação. Isso começou na Guerra do Pacífico, na verdade, Pascal. Durante essa guerra, os americanos começaram a desenvolver navios com radar que podiam alertar os porta-aviões antes que os ataques chegassem. Isso significava que se estivessem, digamos, a 40 milhas na direção da ameaça, para onde achavam que ela viria, ganhariam cerca de 20 minutos extras de aviso. Isso lhes permitia lançar suas próprias patrulhas aéreas de combate e estar prontos para interceptar aquelas aeronaves antes que chegassem ao núcleo da força de porta-aviões, se é que você me entende. Esse princípio geralmente se mantém. A maneira como penso sobre esses radares que os americanos destruíram é que eles costumam estar posicionados, digamos, à frente da ameaça, especialmente em relação a Israel. Eles fornecem aviso antecipado para que aqueles em solo possam reagir. Portanto, trata-se de alerta precoce para as pessoas no terreno, mas também de ajudar na alocação dos recursos de defesa aérea. À medida que se começa a visualizar o quadro aéreo, de onde os mísseis estão vindo e quais representam a maior ameaça, é possível designá-los para diferentes sistemas de armas. Mas se esses olhos se foram, e pelo que eu vi se foram mesmo, então de repente você está em uma posição muito mais difícil. Não apenas você recebe muito pouco aviso para o seu pessoal em campo, mas a eficácia dos seus mísseis de defesa aérea é muito menor, muito menos eficaz, porque os mísseis estão chegando com tão pouco tempo de antecedência. É muito difícil alocá-los de forma eficiente. Há também a questão dos números. Se o número de mísseis que chegam for alto, a situação se torna extremamente difícil.
Então eu diria que neste momento, as bases americanas estão praticamente desprotegidas, e isso deve ser uma sensação extremamente desconfortável. Não é completamente assim, porque é claro, o que vai acontecer, Pascal, é que os americanos terão aeronaves AWACS, que são aviões de alerta e controle antecipado. Eles não foram alvos, e seria difícil para os iranianos atingi-los. Essas aeronaves provavelmente estarão operando a cerca de 100 milhas de distância, eu diria, sobre as áreas principais. Elas têm radares muito grandes. As pessoas talvez se lembrem de como são, com aquela grande cúpula no topo, em formato circular, meio parecida com um disco voador. Elas fornecem cobertura de radar de longo alcance, provavelmente de 4 a 500 milhas. E isso, novamente, permite ela mísseis e sistemas. Então há alguma cobertura nesse sistema. Mas, novamente, o que precisaremos fazer é manter uma dessas aeronaves no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma rotação contínua dessa aeronave, porque não se pode baixar a guarda e criar uma janela em que não haja radar algum. Portanto, não é uma situação completamente desastrosa, mas eles estão em uma condição muito, muito pior. E mais uma vez, o que eu não sei é a capacidade das aeronaves AWACS contra mísseis balísticos e certamente mísseis hipersônicos, que representam uma ameaça extremamente exigente. Então, é uma situação muito pior para os americanos em solo. E fico triste por eles terem perdido pessoas, mas não estou surpreso. Por que eles não previram isso? Quero dizer, fico me perguntando, esses não são alvos óbvios que seriam atingidos primeiro? Eles tinham seus sistemas de defesa antimísseis prontos e acharam que isso seria suficiente para proteger os radares? Acho que há duas respostas para essa pergunta. É uma pergunta que eu mesmo me fiz. Quero dizer, quando me perguntaram originalmente se eu achava que essa campanha aconteceria, cerca de 3 ou 4 dias antes de realmente começar, eu disse que era algo como 50% de chance. Mas, se eu tivesse que apostar, teria apostado que não aconteceria. Minha aposta se baseava no fato de que eu achava muito improvável que as pessoas realmente entrassem na campanha, considerando os riscos muito altos que isso implicaria e os poucos benefícios que eu conseguia enxergar. Receio que eu estava errado. Eles tomaram a decisão de correr o risco. O que eu não sei é se eles calcularam os riscos em relação aos próprios radares de defesa aérea ou se simplesmente não perceberam. Não é impossível que tenham deixado passar, e me parece que também deixaram passar outras coisas. Eles não entenderam corretamente a natureza da campanha. Então é uma dessas duas respostas. Se eles realmente deixaram passar, bem, isso não é uma forma competente de fazer pensamento estratégico, receio. Se aceitaram isso como um risco, então é um risco muito alto. E não apenas algo que vai prejudicá-los, mas na verdade uma evidência de um tipo de arrogância, acredito, provavelmente dentro do próprio establishment político. Eles acreditam que, apesar do que estão ouvindo de seus conselheiros militares, os Estados Unidos prevalecerão e são, como Trump costuma dizer, a maior força de combate que o mundo já viu. Isso não é verdade. Mas se é assim que estão pensando, dá para imaginar que as pessoas sejam seduzidas pela própria narrativa política a tomar uma decisão que, acredito, será em última instância catastrófica para a posição dos Estados Unidos no mundo. Sim. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que algumas das pessoas que provavelmente ficaram mais chocadas com essa decisão são os militares em campo por lá, que entenderam o que isso significava para eles mesmos antes dos primeiros mísseis atingirem Teherã. Sabe, se agora estamos em uma situação em que os Estados Unidos e Israel estão reduzidos a, digamos, cobertura de radar de emergência, muito cara, e nem de longe tão eficaz quanto os sistemas que tinham em terra, se chegamos a esse ponto, então vemos onde estás de mentes, reestações nasceus, certo?
Sim, o porta-aviões está guardado em segurança, tipo no Mediterrâneo, não no Golfo, certo? E a distância que os Estados Unidos estão mantendo entre seus ativos navais. E também a ideia que Donald Trump apresentou ontem. E estamos falando hoje, dia 16 de março. Ontem, ele lançou essa ideia. Ei, que tal China, Japão, França, todo mundo? Venham, tragam seus navios e reabram o Estreito de Hormuz. Sabe, por que vocês não fazem isso? E nós vamos ajudar para valer, em letras maiúsculas. Parece que eles estão bem cientes de que esses ativos navais correm perigo real se chegarem muito perto do Irã, não é? Sim, acho que é isso mesmo. Um dos componentes é uma mudança completamente fundamental na forma como estamos pensando sobre a guerra. De repente, devido à dificuldade que temos em interceptar mísseis balísticos e hipersônicos, a vantagem passou para aqueles que possuem essas capacidades. Agora, se olharmos para as Forças Armadas Americanas, elas são fortemente voltadas para o ar e o mar, com um exército relativamente pequeno em comparação ao tamanho e aos gastos do orçamento de defesa dos Estados Unidos. Mas o que estamos vendo é que essas forças aéreas e marítimas agora são muito menos mobilizáveis. Elas precisam ser empregadas com muito mais cautela. E o que isso significa é que a capacidade dos americanos de exercer poder ao redor do mundo está significativamente reduzida. Acho que se você considerar os dois porta-aviões, não sei onde o Ford está. O Ford estava, acho, no Mediterrâneo, e pode ter se deslocado para o Mar Vermelho. Não tenho 100% de certeza, mas ouvi dizer que ele estava se movendo para o Mar Vermelho. Pareceu-me que ele estava no Mediterrâneo, principalmente para fornecer uma capacidade defensiva para Israel. Então seus destroyers e seus sistemas, junto com suas próprias aeronaves, forneceriam cobertura aérea defensiva sobre Israel. Suspeito que esse tenha sido o pensamento inicial. Eu tinha ouvido, porém, que eles iriam posicioná-la no Mar Vermelho por causa das preocupações com os oleodutos da Arábia Saudita e sua saída para o Mar Vermelho. Isso faria todo sentido, se for o caso, mas sinceramente não sei se já fizeram isso. O Mar Vermelho não é necessariamente um lugar fácil para eles operarem, porque da última vez que um grupo de porta-aviões esteve lá, acabaram decidindo declarar vitória e recuar. Não me surpreenderia se estivessem na mesma situação, porque os Houthis já fizeram isso antes. Então veremos. Talvez o Oceano Índico seja o próximo. Mas novamente, como você disse, acho que operando à distância, não saberemos. Tenho certeza de que os iranianos sabem, porque eles terão informações tanto dos chineses quanto dos russos sobre onde esse grupo está atuando. Mas eu ficaria surpreso se ele estivesse operando muito mais perto do que cerca de 400 milhas ao sul da costa do sul do Irã. Então estamos em uma situação muito diferente agora. É irônico, eu acho, que Trump e Netanyahu, tendo criado a guerra e a situação em que os estreitos estavam quase fechados, agora estejam realmente pedindo ajuda para abrir o estreito. Acho altamente improvável que quaisquer aliados atendam a esse pedido por causa dos riscos. E acredito que os riscos de realmente tentar abrir os estreitos, sem falar em levar um porta-aviões ou um grupo anfíbio até a ilha de Karg, são tais que simplesmente não consigo imaginar que a Casa Branca queira ver navios americanos sendo atingidos. Vai ser muito interessante ver como isso vai se desenrolar, porque, é claro, com o estreito fechado, e eu acho que possivelmente por um período prolongado, as consequências para a economia mundial são realmente extremamente desafiadoras. Acho que elas são potencialmente catastróficas, porque não vejo nenhum sinal de que o Irã esteja prestes a recuar. E acho que, novamente, é um exemplo de como a Casa Branca e, de fato, o establishment neoconservador americano mais amplo estão compreendendo completamente mal não apenas a natureza da guerra, mas também a natureza do seu oponente e a forma como esse oponente pensa. Quero dizer, os iranianos veem isso como uma guerra existencial.
Mas é ainda mais complicado do que isso, porque é claro, eles a veem como uma guerra pelo, se você pensar na teologia deles, eles a veem como uma guerra pelo que é certo. Eles veem isso como uma guerra pela justiça contra o opressor. E isso remonta à Batalha de Karbala, em 680 d.C., que os iranianos, e de fato todos os xiitas, comemoram todos os anos. Sem entrar nos detalhes disso, é preciso entender esse tipo de lógica, porque caso contrário, tende-se a pensar que o oponente está raciocinando de uma forma que você chamaria de racional, e acaba se aplicando coisas como a teoria dos jogos. Quero dizer, é claro que os iranianos estão pensando de forma racional, mas é preciso compreender essa racionalidade e relacioná-la às suas crenças religiosas e à maneira como isso se manifesta. Portanto, acho que estamos em uma situação muito difícil nesta guerra. Não vejo uma saída fácil para a Casa Branca. Sim, acho que uma das maiores lições para mim nas últimas 2 semanas é que os iranianos criaram um sistema de governança, especialmente de governança militar, em que cada pessoa, do soldado raso ao ayatolá, é substituível. E eles estão dispostos a fazer isso, porque, ao que parece, não tem problema algum com o martírio. Eles mesmos dizem isso. Até o ayatolá, isso é algo que simplesmente não fazemos no Ocidente. Nós não pensamos que o general ou o presidente, e assim por diante, sejam facilmente substituíveis, certo? Perder o comandante em chefe é algo enorme, enorme. Mas para eles parece que aceitaram essa ideia e dizem não, qualquer um é substituível, ponto final. E construíram um sistema que pode se defender sob todas e quaisquer circunstâncias e revidar uma capacidade de segundo ataque, sabe? Uma capacidade de segundo ataque muito não convencional. Mas o que isso faz agora? Devíamos falar sobre a economia global, mas ainda estou muito interessado nas suas opiniões sobre a Marinha. Sabe, não tenho certeza se ainda é assim, mas há alguns anos a maior força aérea do mundo era a Força Aérea dos Estados Unidos. E a segunda maior era a Marinha dos Estados, simplesmente porque eles têm tantos aviões nesses navios e em todos aqueles porta-aviões. No entanto, primeiro, um porta-aviões realmente corre o risco de ser afundado? Quero dizer, o que seria necessário para afundar um? E em segundo lugar, Rainer Rupp fez esse ponto no meu canal. Mesmo que você não consiga afundá-lo, se conseguir danificar a pista o suficiente, ele basicamente se torna inútil, porque aqueles aviões não podem mais ir a lugar nenhum. Você concorda com essa avaliação ou não? A resposta curta é, eu não sei. Quero dizer, o que um porta-aviões tem que uma base terrestre não tem é a capacidade de se mover, e isso o torna muito mais difícil de ser atingido. Então eu ficaria surpreso. Tem havido muita conversa sobre o grupo Lincoln ter sido atingido, mas eu ficaria surpreso se esse fosse o caso. Não vi nenhuma evidência disso, e tenho procurado por ela. A questão, porém, não são tanto os drones, porque é possível fornecer defesa aérea em camadas em um grupo de porta-aviões, e ele tem tudo o que precisa para isso. O verdadeiro desafio é se defender contra mísseis balísticos e hipersônicos. E a questão fundamental, sobre a qual eu adoraria ouvir Ted Postol falar, é se é possível fazer a orientação na fase final de um míssil hipersônico ou balístico contra um alvo em movimento, como um porta-aviões. Existem basicamente 3 etapas amplas. Pascal. Então, se você estiver lançando contra um navio de superfície, ou qualquer tipo de navio, na verdade, a primeira etapa é o lançamento. Você o envia em uma direção geral, com base em informações de inteligência ou reconhecimento sobre onde o navio está. Assim, você o envia para uma determinada latitude e longitude. Dependendo do míssil, você então fornece o que é chamado de informação de orientação de meio de curso. À medida que o navio-alvo se move, você ajusta e atualiza o míssil para que ele continue seguindo aproximadamente na direção correta. Então vem a etapa final, talvez nos últimos 10 milhas ou até nas últimas 2 milhas, mas relativamente perto, quando você fornece a orientação de busca final para que ele realmente trave no navio.
Isso pode ser feito de forma geral, muitas vezes é feito por radar. O míssil Exocet, por exemplo, possui radar nas fases finais do míssil. É um míssil antigo, mas na verdade ele seguia em direção a um alvo de radar. O que fazíamos naquela época era lançar iscas de radar, chamadas de chaff, e isso, com sorte, desviava o míssil. Mas a questão é, os mísseis balísticos que os iranianos possuem incluem orientação na fase terminal, e os mísseis hipersônicos têm orientação na fase terminal. Eu não sei. Essa é a resposta curta. O que eu sei é que é muito difícil realmente mirar se você não tiver essa orientação na fase final, caso em que todos os navios estariam livres. Mas, na verdade, é uma decisão muito, muito delicada, porque, veja, se você perdesse um porta-aviões, não acho que um desses mísseis afundaria um porta-aviões, mas ele poderia causar danos suficientes para tirá-lo de combate. Esses navios são grandes, eles têm convéses de voo blindados. Não são tão bem blindados quanto costumavam ser, mas ainda podem suportar danos significativos. O que isso também significa, porém, Pascal, é que não se trata apenas dos porta-aviões, e muita gente foca neles, mas de todos os navios de superfície, forças anfíbias, forças de reabastecimento. Então o que isso quer dizer é que qualquer embarcação, não apenas um porta-aviões, se esses mísseis puderem ser guiados até o alvo, está sob ameaça. Isso, por sua vez, tem um impacto muito importante em um país que tende a empregar seu poder aéreo a partir de porta-aviões no mar, ou seu poder a partir de forças anfíbias, porque isso muda tudo completamente. Isso significa que, se for esse o caso, as Forças Armadas Americanas, que utilizam poder aéreo a partir de bases terrestres e poder de bombardeio estratégico a partir de bases marítimas, chamadas porta-aviões ou navios anfíbios, agora estão muito mais vulneráveis. Será muito mais difícil para as Forças Armadas Americanas exercerem o que chamamos de projeção de poder da maneira como faziam antes, com o mesmo grau de segurança que tinham. Portanto, estamos vivendo tempos muito interessantes, tempos difíceis, eu diria. Você já começou a falar sobre o Estreito de Hormuz, e claro, toda a área do Golfo ali. Parece bastante claro. Os iranianos estão dizendo isso abertamente, desde representantes do governo até pessoas como Mohammad Marandi no meu canal. Eles estão dizendo: queremos que os americanos saiam. Eles precisam ir embora. A capacidade deles de nos ameaçar a partir da região do Golfo deve ser retirada. Ou eles se retiram por conta própria, ou nós os destruiremos. Você acha que está se tornando um objetivo cada vez mais realista para os iranianos? Realmente forçar os Estados Ismaéis a se retirarem completamente? Talvez recuando para Israel ou outro lugar, mas deixando a região? Eu realmente acho que é uma meta realista, Pascal. De certa forma, há uma simetria interessante entre esta campanha e a guerra Rússia-Ucrânia. Quero dizer, quando a guerra Rússia-Ucrânia começou, se você olhar para os acordos de Istambul, as exigências russas eram, bem, agora parecem muito menos extensas do que são hoje. Foi simplesmente uma tragédia para a Ucrânia. Mas é claro que, à medida que ficou claro que o Ocidente iria lutar por meio da OTAN, os russos aumentaram suas exigências para atender aos próprios objetivos de segurança. E acho que estamos vendo algo semelhante aqui. Sempre senti que os iranianos teriam sucesso se sobrevivessem. E, de fato, acho que eles sobreviveram. E por isso acho que eles terão sucesso, porque, é claro, o objetivo é difícil realmente entender qual é o objetivo americano. Mas o objetivo, que algumas pessoas chamariam de mudança de regime, estou tentando conscientemente não usar essa expressão, porque ela é carregada de valor,
Prefiro usar a expressão derrubada de governo. Então, os americanos estavam tentando derrubar um governo que era reconhecido como legítimo em todo o resto do mundo, exceto no Ocidente. Acho que esse era o objetivo deles. E parece claro que eles não vão conseguir alcançar esse objetivo. Enquanto isso, os ucranianos agora estão apresentando exigências que vão além da sobrevivência. Eles querem o fim das sanções, querem reparações, querem que os americanos saiam de suas bases. E havia um quarto ponto, que eu esqueci, mas que está em um nível mais elevado. E eu acho que o que eles perceberam, suspeito eu, é o sucesso do fechamento dos estreitos e como isso está impactando a economia mundial, o que lhes dá uma verdadeira vantagem, não apenas sobre os americanos, mas sobre toda a economia global. Então, sim, eu acho que é isso, porque o problema que os americanos têm é de logística e munição. Mas também acho que o outro problema é que, cada vez mais em Washington, e estamos começando a ver isso na imprensa americana, há uma preocupação real com essa outra guerra. Parece uma falta de apoio nesse sentido. Os números parecem mostrar que entre 60% e 70% dos americanos são contra a guerra. E eu suspeito que à medida que começarem a haver algumas baixas americanas, parte disso inevitavelmente vai, bem, alguns dos problemas que tivemos e alguns dos problemas com os sistemas americanos e a perda de bases americanas, inevitavelmente vão se tornar mais evidentes. Acho que cada vez mais os americanos começarão a ver isso como um desastre estratégico. Para mim parece pior do que o Vietnã, porque no Vietnã, sabe, era relativamente contido. Mas isso é muito, muito diferente, porque se eu estivesse nos Estados Árabes do Golfo, agora estaria pensando seriamente sobre meu relacionamento com os Estados Unidos. E eu ficaria me perguntando de que outra forma eu poderia obter minhas garantias de segurança. E se eu analisasse isso de um ponto de vista puramente racional, provavelmente diria que minhas melhores garantias de segurança viriam de uma combinação entre os russos e os chineses, em vez dos americanos. Não sei se eles iriam tão longe, mas se me pedissem para aconselhá-los, eu diria que conversaria com ambas as entidades. Então, se isso acontecesse, seria um divisor de águas. Mas a questão, ao meu ver, é que a menos que os estreitos sejam abertos, não há sinal de que os iranianos estejam buscando encerrar a guerra. De fato, sempre senti que eles estavam prontos para uma campanha prolongada. Eu estava pensando em pelo menos 6 meses. Ouvi Alistair Crook dizer 2 anos. E sabe, não consigo imaginar que haja qualquer possibilidade de o povo americano, e na verdade, grandes setores do governo americano, conseguirem sustentar uma campanha de 2 anos, especialmente com um impacto catastrófico sobre a economia global. O que é triste é que ainda não estamos vendo, com uma ou duas exceções honrosas, como a da Espanha, os europeus e outros no Ocidente começarem a pressionar os americanos para encerrar essa campanha. Sim, podemos talvez falar um pouco sobre isso? Quero dizer, nas primeiras horas da guerra, Keir Starmer, no Reino Unido, anunciou que estavam muito chocados e que não iriam conceder acesso a bases para os Estados Unidos fazerem isso. Mas, em menos de 24 horas, disseram que, bem, agora tudo havia mudado, porque o Irã estava atacando seus vizinhos de forma indiscriminada e que o Reino Unido abriria suas bases para ações defensivas. Até agora, já se passaram 2 semanas, mas ainda se usa o mesmo jargão, ações defensivas. E os europeus estão todos por trás da ideia de que, em uma guerra de agressão, pode haver um lado defensivo, o que, bem, faz algum sentido. E claro, os americanos agora podem novamente usar Diego Garcia e outros locais. Vimos fotos de bombardeiros dos Estados Unidos decolando diretamente do Reino Unido. Provavelmente Ramstein, na Alemanha, também está sendo usada para implementar isso. Qual é a sua avaliação sobre o apoio europeu em geral e sobre esse, na minha opinião, jargão sem sentido de ações defensivas lançadas a partir de ativos e solo europeus?
Acho que já ouvi a expressão americana. Eles estão tentando montar dois cavalos com uma única traseira. E me parece que é exatamente esse o caso. É um argumento muito contorcido. Consigo entender por que estão fazendo isso. Porque, é claro, existe a chamada relação especial com os americanos e a necessidade, ou o desejo, de manter os americanos envolvidos na Ucrânia. Acho que isso já acabou, mas eles ainda estão tentando fazer isso. Mas, por outro lado, tenho certeza de que eles veem as consequências catastróficas que a campanha está causando no Golfo e já nos preços de energia em todo o mundo. Então, acho que eles estão tentando montar dois cavalos ao mesmo tempo, e isso é algo muito difícil de fazer. O argumento, na minha opinião, é distorcido. Suponho que seja melhor do que um apoio explícito, mas, na verdade, se eu estivesse aconselhando qualquer governo na Europa, meu conselho seria que este é o momento de recuar, porque não é do interesse da nossa segurança nacional sermos vistos apoiando visivelmente os Estados Unidos e, como consequência desse apoio, prolongando a guerra. Porque quanto mais a guerra se prolonga, mais catastrófico é o impacto sobre a economia global. Então, acho que este seria um momento para recuar. Eles acabaram de aceitar a posição americana, e isso nem sempre foi o caso historicamente. Um bom exemplo que sempre menciono é o Vietnã, quando os americanos tentaram persuadir os britânicos a se juntarem, e Harold Wilson, que era então o primeiro-ministro, disse não, e ele estava certo em fazê-lo. Acho que ninguém se arrepende de sua decisão de não entrar no Vietnã. As pessoas, sim, se arrependem da decisão de Tony Blair de se alinhar aos americanos no Iraque. E, novamente, há outro exemplo de um pensamento, eu diria, um tanto distorcido, que é a ideia de que a relação especial supera tudo. Esse supera não foi intencionalmente um trocadilho, embora acabe sendo. Mas se a relação especial supera tudo, isso demonstra falta de clareza sobre o futuro de um país, seus verdadeiros interesses estratégicos. E eu acho que às vezes você não necessariamente prejudica uma relação especial ao dizer não de vez em quando. Na verdade, não é exatamente uma relação especial, porque a relação especial que os Estados Unidos têm é com Israel. E às vezes, ao dizer não, acho que isso na verdade é algo bom a se fazer. Pode fortalecer o relacionamento, porque será respeitado, não necessariamente nesta situação atual, mas em outros contextos. Além disso, é algo que terá impacto na política americana se os europeus não estiverem dispostos a apoiar isso. E é aí que acho que o governo espanhol merece crédito. Acho que eles fizeram a coisa certa e fizeram a coisa certa para o seu país. Parabenizar. Talvez seja uma palavra forte demais, mas é o tipo de atitude que eu teria tomado e recomendado nas circunstâncias deles, se me perguntassem o que seria melhor para os interesses de segurança nacional da Espanha. Mas como você vê isso agora, com as possíveis formas de seguir em frente? Porque os europeus estão num ponto em que o primeiro-ministro da Bélgica acabou de anunciar: olhem, pessoal, não podemos derrotar os russos. Talvez precisemos conversar com eles. Claro, Fico, na Eslováquia, já disse isso. A Hungria também diz o mesmo, embora o país esteja a apenas algumas semanas de uma eleição muito importante. Mas essa guerra com o Irã já está atraindo muito dinheiro para a região. As pessoas falam em cerca de 12 bilhões até agora, em apenas 2 semanas. Então isso dá aproximadamente $1 bilhão por dia. Isso atrai, ou melhor, desvia, recursos da Ucrânia. Também retira recursos do Pacífico. Quero dizer, o fato de os Estados Unidos terem tido que desmontar seu sistema de defesa aérea na Coreia do Sul é uma grande vergonha, especialmente para os sul-coreanos. Isso mostra, primeiro, onde estão as prioridades, e segundo, que eles estão ficando sem sistemas.
way and have it destroyed somewhere in the Middle East. I mean, in West Asia. I mean, Quer dizer, na Ásia Ocidental, isso não transmite um sinal muito bom, certo, sobre suas capacidades. Você tem alguma informação sobre como está o processo de reabastecimento dessas armas? Não sei se alguém consegue realmente monitorar quanto foi disparado ao longo do tempo e verificar isso de forma independente. Mas se você tiver algum número, seja se aumentou ou diminuiu, ou o que ainda existe em termos de recursos, seria muito interessante saber. Eu não tenho os melhores números. Se eu fosse dar um conselho, eu diria para ir ao site do Larry Johnson, o Sonar 21. O Larry é um analista muito bom nesse tipo de assunto. Acho que ninguém sabe ao certo. Mas o que estamos vendo é algo fundamental. Eu disse que os componentes-chave do poder militar eram energia, porque você precisa dela para operar seus tanques e tudo mais, e capacidade industrial. Cometi um erro naquele artigo, que vou corrigir em um futuro, porque o terceiro componente essencial é a capacidade de pensar estrategicamente. Está claro que não temos isso no Ocidente. Estamos vendo não apenas uma falta de capacidade industrial, mas também um retorno muito ruim pelo dinheiro que é gasto. Os Estados Unidos são um ótimo exemplo disso. Gastam tanto quanto as próximas, quero dizer 7, mas talvez 13 nações juntas. I want to say 7, but it might be 13 nations put together. And yet it has an army which is E ainda assim, tem um exército com cerca de 1/4 do tamanho do da Rússia e provavelmente 1/6 do tamanho do da China. Tem uma marinha que agora é aproximadamente do mesmo tamanho, embora possua mais porta-aviões do que os chineses. Portanto, estamos obtendo pouco retorno pelo dinheiro que gastamos. E, novamente, isso me faz pensar sobre o que realmente está acontecendo em nosso sistema. Ao voltar a Michael Hudson e a diferença entre o capitalismo financeiro e o capitalismo industrial, esse é um buraco do qual provavelmente podemos sair por enquanto. Mas acho que estamos obtendo pouco retorno pelo dinheiro, e isso está sendo demonstrado nesta guerra. Não acho que os europeus necessariamente tenham percebido isso, mas é inevitável que tenha impacto na guerra entre Rússia e Ucrânia, porque o foco americano agora está completamente nessa guerra. E claro, o principal ator agora, ou um potencial ator-chave, para encerrar esta guerra, é a Rússia. Portanto, não me surpreende nem um pouco que Trump tenha realmente telefonado para Putin. Parece que eles tiveram uma conversa bastante sóbria. A Rússia poderia desempenhar um papel em encerrar esta guerra, porque duvido muito que os iranianos estejam dispostos a ouvir os americanos. Quero dizer, você pensa, por que eles fariam isso? Toda vez que tentaram negociar com os americanos, foram atacados. Acho que as pessoas mais plausíveis para realmente mediar algum tipo de conclusão para esta guerra seriam os russos. Agora, a Rússia é provavelmente a grande beneficiária da guerra, e de fato a economia russa não que estivesse indo mal. E isso também significa que a economia russa está indo bem, e as chances de os europeus levarem a Rússia à mesa por meio de sanções são ainda menores do que já eram. Mas, na verdade, também é do interesse da China que a guerra chegue ao fim. Então acho que os dois mediadores ideais seriam a China e a Rússia. E é claro, é difícil para os americanos convidarem a Rússia para mediar essa guerra, enquanto ao mesmo tempo fornecem apoio e inteligência à Ucrânia e aos europeus. Portanto, acho que já é hora de os europeus começarem a refletir sobre isso e dizerem, ok, esta guerra acabou, precisamos sair dela na Ucrânia e trabalhar com quem puder nos ajudar a convencer os americanos a encerrar a guerra iraniana. E novamente seria uma espécie de forma épica de karma, se depois de um ano dos Estados Unidos, fingindo ser uma terceira parte não envolvida, tentando mediar entre a Ucrânia e a Rússia, acabasse implorando para que a Rússia fosse uma intermediária não envolvida entre o Irã e eles. Ou se isso simplesmente acontecesse, mesmo que não implorem por isso, mas fosse o que naturalmente ocorreria para que os Estados Unidos, de alguma forma, salvassem as aparências. Porque também se trata um pouco disso, não é?
Because it is also a bit about that, isn't it? Like the mess that Como a confusão em que Donald Trump se meteu, também por causa de todos os seus discursos e de fazer exigências absolutamente maximalistas desde o primeiro dia, declarando que tudo foi destruído, enquanto ainda estão sendo duramente atingidos. E, obviamente, tendo muita dificuldade em conter o potencial militar do Irã. Quero dizer, é um nível insano de perda de prestígio depois de apenas 2 semanas. Quando, depois de 2 semanas, era para ele estar no auge de sua força e assim por diante. E se pensarmos em como tudo isso aconteceu no Iraque, e na comparação com aquilo, e também no, quero dizer, você mencionou Tony Blair, certo? Que agora está sentado no Conselho da Paz. Quero dizer, esse projeto do Conselho da Paz provavelmente agora está em pedaços, porque muitos dos estados que deveriam estar lá e fazer parte dele, agora estão sob ataque como consequência direta disso. E é uma enorme vergonha. Quero dizer, o que você acha de... Sim, eu acho. Acho que sabemos que a história vai tratar Trump e Netanyahu de forma negativa, mas acredito que é ainda pior do que isso. Acho que isso será lembrado como o pior erro de cálculo em política externa, não apenas desde a Segunda Guerra Mundial, mas em toda a história dos Estados Unidos. É meio irônico que isso esteja acontecendo no 250 graus aniversário da nação. Sim, é. E o recálculo dos de 60 anos, certo? 260. Desculpe, dos 50. 1776. Sorry. Acho que será visto dessa forma. A questão, acredito, é que é muito difícil prever qual caminho a Casa Branca pode tentar seguir ou qual razão plausível pode tentar adotar. O perigo, é claro, é que busque uma escalada. Mas, novamente, toda a campanha tem a mesma aparência do que aconteceu no Vietnã com a Operação Rolling Thunder. O uso de um poder de fogo incrível para, no fim das contas, não alcançar nada. Mas isso, em muitos aspectos, estava limitado pela forma de pensar dos americanos na época, que se baseava na teoria dos jogos. E esse não é o modo de pensar quando se lida com um governo sofisticado e de base teológica como o do Irã. É preciso entender como eles estão vendo a situação. E não recebi absolutamente nenhum sinal de dentro da Casa Branca de que alguém esteja. O que estou vendo são números do EXIF, exatamente o mesmo tipo de coisa que vimos em Rolling Thunder. Houve um livro muito bom chamado In Retrospect, de Robert McNamara, no qual ele explicou como começaram a enumerar as coisas. Estávamos falando sobre contagem de corpos e coisas do tipo. Isso não fez nenhuma diferença no resultado da campanha. De fato, é parte da sociedade americana. Não acho que seja algo bom ou ruim, é até algo positivo nos negócios. Mas você não pode simplesmente enumerar coisas e presumir que, porque lançou um certo número de bombas, isso seja um bom indicador de desempenho. O indicador-chave de desempenho é o sucesso, e não vemos nenhum sinal de sucesso. Acho que é realmente algo que me faz pensar em como isso vai se desenrolar dentro do Beltway. Não me surpreenderia se houvesse preocupações significativas por lá. Na verdade, eu ficaria surpreso se não houvesse. A questão não é necessariamente como os americanos vão se retirar, mas o que acontece na Casa Branca. E se aqueles no Beltway que estão começando a pensar não apenas nas eleições de meio de mandato, mas na governança dos Estados Unidos em geral. Se eles acham que a Casa Branca de Trump é capaz de se retirar dessa guerra. E se não for, novamente me pergunto, se julgarem que ela não é capaz de fazer isso, o que poderia ser feito? Acho que eles já passaram da fase de impeachment, com base na lei dos poderes de guerra. Mas fico me perguntando se poderíamos ver a divulgação de todos os arquivos de Epstein e o que poderia surgir disso. Isso não me surpreenderia muito, Pascal. Mas já sabemos, quero dizer, achamos que sabemos, embora não com certeza,
que há indícios significativos de que tanto Vance quanto Gabbard estão muito desconfortáveis com o rumo das coisas. E suspeito que eles não estão sozinhos. Então, de um jeito ou de outro, acho difícil prever como isso vai se desenrolar. Ironicamente, agora temos uma guerra que é existencial para Israel, existencial para os iranianos e existencial para a Casa Branca de Trump. Existential for the Iranians and existential for the Trump White House. É por isso que muitas pessoas estão realmente assustadas com o potencial de uma escalada nuclear, certo? Que ou Israel, ou os Estados Unidos, ou Israel com autorização dos Estados Unidos, possam de fato começar armas nucleares para intimidar os iranianos a desistirem. Você também vê esse perigo? Do you see that danger as well? I do see it as a danger. Eu realmente vejo isso como um perigo. Mais uma vez, eu só gostaria de acreditar que os americanos impediriam algo assim. Não sei se eles conseguem impedir. Mas também não acho, e aí está a ironia, não acho que isso mudaria a campanha. Não acredito que os iranianos se deixariam intimidar. Esta é uma guerra teológica de natureza existencial para os iranianos. E penso que a única coisa que isso faria seria tornar Israel e os Estados Unidos ainda mais párias do que já estão se tornando, por causa da forma como a guerra vem sendo conduzida. Então eu só gostaria de acreditar que haverá alguma discussão de bom senso em algum lugar dentro da Casa Branca ou do Beltway que possa realmente aconselhar ou impedir as pessoas de criar uma catástrofe ainda maior do que aquela em que já estamos. E talvez apenas nos últimos 5 minutos ou algo assim, com base no seu conhecimento sobre as bases na região e os recursos militares ali, por quanto tempo você acha que os Estados Unidos realmente conseguiriam resistir? Porque neste momento, parece que são eles que estão sob maior risco de serem eliminados, no sentido de terem suas instalações destruídas. Quantos recursos existem de fato? E eles podem ser neutralizados pelo Irã? Ou há um ponto em que, depois de terem sido atingidos tantas vezes, os iranianos podem continuar lançando novos mísseis contra essas instalações? Mas isso ainda não eliminaria o pessoal ou as capacidades básicas nos bunkers e coisas do tipo? Acho que a questão com as bases aéreas, o que realmente estamos discutindo, é que não se trata tanto de suprimir a pista, mas sim de suprimir o equipamento e o pessoal. Porque o que se opera a partir de bases aéreas são aeronaves. E isso é muito difícil. É relativamente simples danificar aeronaves, e mesmo que você não as destrua completamente, pode danificá-las o suficiente para que não estejam mais prontas para o combate. Um exemplo muito bom disso foi quando eu estava no Afeganistão. Deve ter sido em 2005, e estávamos lá com o chefe do Estado-Maior da Defesa britânico. Tínhamos Harriers naquela base, e 2 deles estavam fora de combate. Um deles não parecia ter sido destruído, mas foi, e ambos foram abatidos por um simples míssil chinês disparado das montanhas perto de Kandahar. A fragmentação causou todos aqueles danos. Então a questão real ali é manter suas aeronaves seguras. E eu acho que se você não consegue mantê-las seguras, então precisa recuá-las. O que eu não sei, mas o que parece ser o caso, é que os iranianos agora estão começando a recorrer a seus mísseis mais poderosos e mais capazes, tanto balísticos quanto hipersônicos, e alguns deles parecem ter efeitos bastante devastadores. Um dos mísseis hipersônicos se divide em cerca de 80 projéteis separados, e se cada um desses projéteis tiver cerca de 20 quilos, isso é aproximadamente do mesmo tamanho da carga explosiva de um projétil de couraçado da Segunda Guerra Mundial. Essa é a parte explosiva do dispositivo. Portanto, eu diria que eles têm potencial para causar danos catastróficos a aeronaves que ainda estejam nessas bases. Eu não ficaria surpreso se víssemos essas aeronaves recuando. Também não me surpreende que estejamos operando aeronaves a partir de lugares como Chipre, em vez de bases no lado oeste do Golfo.
Se eles fizerem isso, se começarem a disparar projéteis de Chipre contra o Irã, quero dizer, eles estarão tornando Chipre um alvo direto para os iranianos. I completely agree with you. I'm not at all surprised. Concordo completamente com você. Não me surpreende nem um pouco que Chipre tenha sido alvo. Pois é, tenho 5 minutos como você. Não me surpreende nem um pouco que Chipre tenha sido alvo, e não me surpreenderia se fosse novamente no futuro. Até agora, tudo bem. Mas, na verdade, o ponto principal sobre Chipre é que ele não pode ser defendido contra mísseis balísticos ou hipersônicos. Então, fiquemos de olho. Eu ficaria extremamente nervoso em operar aeronaves lá. É mais difícil para eles, com mais etapas de alerta. It's more difficult for them. There's more stages of warning. But actually, and it also Mas, na verdade, isso introduz muitas complicações em termos de como você opera. Se você estiver usando aeronaves para fins ofensivos, as coisas ficam muito mais difíceis. A distância é muito maior. Mas não se trata apenas de ataques vindos do Irã. Há também a ameaça potencial do Hezbollah. Então, novamente, não me surpreenderia nem um pouco se o Hezbollah decidisse atacar Chipre. E essa é uma questão bem diferente, porque o Líbano fica muito mais próximo de Chipre. Se eu fosse Biden, estaria bastante próximo com aquelas bases em Chipre. I would be quite worried about those Cyprus bases. Há muitas coisas com que se preocupar seriamente, como bases que, de repente, se tornam uma responsabilidade. Bem, essa é a realidade com a qual vivemos agora. Steve, se as pessoas quiserem te acompanhar, para onde devem ir? Existe algum lugar onde você publica suas análises? Yeah, I do. I have a Substack, but actually, Sim. Tenho um Substack. Mas, na verdade, até a nossa próxima conversa, talvez eu esteja em uma posição melhor, porque estou apenas configurando o Substack. Ele não está em muito bom estado no momento, então eu não gostaria de promovê-lo ainda. Chama-se Morgello's Power from the Sea, mas vou mudar o nome do Substack. Também vou lançar um canal no YouTube depois da Páscoa, então esse será o momento de direcionar as pessoas para o caminho certo, Pascal. Muito bem, obrigado. direction, Pascal, for which thank you. Muito bem. E conversaremos novamente mais tarde, quando tudo estiver pronto, para que possamos informar as pessoas onde encontrá-lo. Pessoal, fiquem de olho no Substack e no canal do YouTube de Steve Jeremy, que estarão disponíveis em breve. Steve, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Yeah. Continue com o bom trabalho, Pascal. Bravo. Thank you.